Como é que vocês estão, malta? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Casal CEO. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre empreendedorismo, sobre mentalidade, e este é um podcast que nós criámos aqui justamente para ajudar empresários e empreendedores e, claro, todas as pessoas que acharem que esse conteúdo tem valor. Eu sou um dos hosts aqui do podcast, estou acompanhado aqui da minha digníssima esposa. E eu sou a Iola. E hoje nós temos aqui dois convidados muito especiais. Foi uma luta, eles vieram lá do Porto para vir aqui gravar connosco. Nós estamos em Lisboa e eles vieram aqui para gravar connosco e vamos realmente ter aqui uma conversa muito boa. Talvez aquilo que nós vamos falar hoje possa fugir um bocadinho do habitual que nós abordamos aqui, mas eu tenho a certeza que vai ser conteúdo de valor e eu tenho a certeza que tu, depois de assistir este vídeo aqui, vais ter uma forma de olhar para a vida, enfim, para tudo, de uma forma diferente. Portanto, eu estou aqui então acompanhado do João Mafra. Ele é CEO da Edency, que agora está num processo de rebranding, né? Pelo que me mandam a dizer, está aqui tenho aqui uma informação de última hora, que está a fazer um rebranding para a Result, não é? Exatamente. E tenho também aqui do lado a Beatriz, né? Beatriz Gonçalves, mais conhecida por Bia. Sim, verdade. Que a Bia, ela é especialista em treino personalizado e acompanhamento online. Portanto, a Bia ajuda aqui pessoas não só a melhorarem o seu estado físico, mas principalmente o seu estado mental, né? Porque isso ajuda muito e está muito relacionado e também vamos falar um bocadinho sobre isso. Portanto, obrigado a vocês por estarem aqui connosco, terem aceito esse desafio de estarem aqui connosco. E vocês são um casal luso-brasileiro, né? Assim como nós, como eu e a Iola. Então eu acho que seria muito giro nós começarmos aqui a nossa conversa justamente a falarmos sobre isso. Como é que é para vocês ser um casal luso-brasileiro? Vocês acham que há muita diferença nisso? Existe muita diferença cultural, tipo na vossa lidação no dia-a-dia? Como é que é? Quer começar? Podes começar tu. Boa. Mas assim, geralmente é primeiras damas, mas vamos lá, porque aí ela vai se soltando. É para ter tempo de pensar, entendeu? Exatamente. Sim, eu preciso de contra-argumentar, basicamente. É tipo, não é assim. Ela vai esperar eu falar pra ela falar, tô brincando. É verdade. Mas olha, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Muito orgulho também do que vocês estão construindo aqui no mercado português. A Iola que não é de cá, e o André daqui. Essa união, como é um tema do podcast, ela é muito forte. Então é uma honra para nós estarmos aqui. Verdade. Sobre o Obrigada. desafio, né, e sobre o quão engraçado é essa diferença cultural. Na verdade, acho que no dia a dia, depois de um tempo, nem se nota mais grande diferença, por assim dizer. Mas a verdade é que, não sei se a Iola concorda comigo, mas eu acredito que a gente aprende muito com a cultura portuguesa em várias nuances. E acho que o vice-versa também é verdadeiro, mas a verdade é que eu admiro essa cultura em muitas questões e dentro da lógica dos valores que eu realmente já percebia como valores de valor, fazendo um pleonasmo aqui em uma mulher, eu identificava, sim, que muitas coisas na característica cultural em geral já existia. E no caso da Beatriz foi o combo aí onde teve a união das duas coisas e a gente acabou por ter esse caminho cruzando. Mas na verdade é um desafio muito interessante, mas que eu, na verdade, no dia a dia nem noto tanta diferença. Mas e você? Sim, é verdade. Para mim foi bastante desafiante, porque... Eu disse, não, é bem normal, bem tranquilo. Não, pra mim foi bastante desafiante, só pode continuar, né? Não, Para mim a foi nível- o contrário. A nível, tipo, mesmo pessoal, porque eu sinto... eu sinto que eu cresci imenso ao pé do João, porque os brasileiros têm uma coisa de andar para a frente, não é? Vocês têm muito ímpeto de andar para a frente, de crescer, são pessoas mais ambiciosas também, se calhar por outras dificuldades que o próprio país também sugere, não é? É um país mais competitivo, com mais pessoas, e eu senti que, sei lá, os planos que eu já tinha em solteira, daquilo que eu queria fazer na minha vida, por estar ao pé do João, andaram no tempo 10 vezes mais rápido. Vocês têm uma perspectiva de que tudo dá para ser mais rápido, mais fácil, mais simples de realizar e é mais possível do que aquilo que nós pensamos. Eu acho que o português, no geral, é um bocadinho mais negativo e mais tradicional. Tipo, acho que também tem um pouco mais de aversão à mudança, né? Exatamente. Nós temos muito medo que as coisas deem errado. E isso com o João sempre foi uma coisa que, tipo, olha, ou andas para a frente e acabou. Tipo, por isso é que eu acho que foi muito desafiante. Mas no sentido de eu Foi no bom tentar... sentido, então, no Mauro. bom sentido. Foi bom. No sentido de eu tentar acompanhar. E para mim é fantástico, porque eu adoro o João e todas as pessoas que eu conheço, até mesmo da família dele. São pessoas muito simpáticas, muito abertas. Quando eu fui ao Brasil também senti esse afeto. São pessoas muito calorosas. É incrível. É incrível. Tu tocou agora num assunto, Bia, que é muito importante, que às vezes a gente não pensa
que a nível cultural, tanto em relacionamento quanto na forma como a gente se posiciona no mundo, a nossa estabilidade de vida, vamos dizer assim, influencia diretamente na forma que a gente vai reagir quando a gente encontra um problema, né? Isso que você falou dos brasileiros terem muito essa coisa do andar pra frente ou andar pra frente, isso tem muito a ver com o país que a gente vive, né? Pra já lá há muitos anos que o ordenado mínimo já não é suficiente pra viver. Então as pessoas já estão acostumadas que elas precisam fazer uma renda extra, que elas precisam vender alguma coisa. Eu particularmente não sei tu, João, mas eu não conheço nenhum brasileiro que nunca vendeu alguma coisa. Tipo, pra mim ou vendeu Natura, lá na revistinha, ou vendia brigadeiro, ou vendia, sei lá, esmalte, qualquer coisa. Então, às vezes a gente fala muito sobre aqui na Europa, de um modo geral, ter as pessoas serem mais recatadas nesse sentido de mudança, ou às vezes reclamam demais, mas é porque, não existe a estabilidade aqui já existe há muito tempo. Sim. Então, as pessoas não precisam lutar por essa estabilidade. Yeah. Então, quando chega um período de crise, alguma coisa mais difícil, as pessoas esmorecem muito rápido porque elas entram em pânico. Tipo, elas não estão acostumadas com Sim. tipo, esse problema, né? Não sei qual que é a opinião de vocês em relação a isso, mas eu vejo Totalmente. muito isso. Totalmente. Eu vejo que isso tem muito a ver com uma questão que eu costumo dizer muitas vezes até, que é uma lógica de repertório, né? Tipo assim, o que você já fez na vida, que caso você passe por alguma circunstância, você tem que acessar aquilo que você já está acostumado a fazer. Então, quando você diz isso sobre a gente já está mais acostumado com a instabilidade, é justamente sobre isso. Porque tem um paradoxo na sociedade, que é todos nós buscamos qualidade de vida, mas os países com maior índice de qualidade de vida também têm, proporcional ou não, um índice alto de depressão das pessoas. A gente vê, né, países do norte, Suíça, o que é que seja, são países que têm tudo. Agora, trazendo para a ótica dos dois países aqui que a gente está a dizer, né, que é o Brasil e Portugal, você vê que aqui tem o básico garantido. Então, o fato de ter o básico garantido é ótimo e ainda bem que sim. Mas, ao mesmo tempo, existe esse outro lado da moeda, que é, uma vez que tem um básico garantido, não tem uma necessidade latente de fazer algo diferente, porque o básico não está garantido, como no Brasil. Então, cria essa dissonância entre entre as duas realidades. Sim, e é engraçado, e pronto, já pulando assim para um outro assunto. Vocês dois, na forma de cada um, vocês são empreendedores, né? O João tem a empresa dele, a Beatriz também tem o negócio dela, né? E tipo, como é que vocês lidam com essa questão de... Tipo, de um lado temos o João super ambicioso, tipo, ligado nos 220. Exato, ligado nos 220, CEO, tenho que gerir uma empresa, quero fazer a minha empresa crescer e tudo mais. E por outro lado temos uma visão da Bia mais numa cena tipo, ok, eu tenho o meu negócio, mas eu não estou aqui tipo com a pressão de escalar o meu negócio. Não, tipo, estou a desenvolver o meu negócio, estou a ter os meus clientes, não é? Como é que vocês fazem essa gestão? Isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque no meu trabalho em específico nós estamos a falar de saúde e estamos a falar de pessoas. E eu sinto que muitas vezes nos acompanhamentos online que existem hoje em dia, as pessoas acabam por se tornar um número. Porque é uma coisa que é fácil de fazer dinheiro com aquilo. Tu tens 100, 200 pessoas que te pagam um valor baixo, vamos meter para dentro, até chegar às que der. Contratamos mais pessoas, ninguém conhece ninguém e estamos aqui a fazer um acompanhamento. E para mim, nunca foi isso. Eu sempre disse, a partir do momento em que eu tiver um acompanhamento que eu não saiba com quem é que estou a falar, não vai funcionar para mim. Então, são produtos completamente diferentes, porque o João trabalha com empresas e ele tem uma equipa e precisa trabalhar em equipa. Exato. E para mim, o meu sonho sempre foi trabalhar sozinha, porque eu sentia que para me realizar, para fazer aquilo que eu realmente acho que é o correto com a sociedade e para ajudar alguém, eu tinha que trabalhar mais sozinha. Então, as coisas encaixaram-se. E também pela questão da maternidade. Porque, não é? Eu quero ser mãe e eu não me imagino a trabalhar tanto como o João trabalha, nem de longe nem de perto. Porque senão não há mãe em casa para os nossos filhos. Exatamente. Eu acho que é uma das coisas, uma grande vantagem é esse equilíbrio entre o que a gente brinca, né? Que é a energia feminina e masculina, porque é assim, não entrando num viés muito político e né, e polêmica aqui, mas a verdade é que... Se quiser entrar, fica à vontade também. É que se a gente olhar no sentido bem, assim, neandertal da coisa, o homem saía pra caçar e a mulher fazia com que a tribo funcionasse ali. E eu costumo brincar que a Beatriz é CEO do negócio dela e CEO do lar, no sentido de que ela faz o lar funcionar muito bem. E ela curte isso, é uma parada, não é imposto a ela por ela ser mulher, é uma coisa que ela sente que a energia dela flui bem, assim como eu sinto que a minha energia flui bem de ter riscos a correr, de ter desafios a abraçar, de ter pessoas a gerir, esse tipo de coisa. Então acho que no final das contas é onde a sua energia flui melhor. Tem mulheres que têm energia masculina mais forte, que vão precisar se realizar através disso. Tá tudo bem. Só que aí outro dia a gente viu uma grande polêmica no Brasil, que foi o cancelamento do Thales Gomes, não sei se vocês acompanharam, da G4. Porque ele falou assim, Deus me livre ter uma mulher CEO. E todo mundo foi, não sei o que. Eu entendo o que ele quer dizer. É
Porque se ele é CEO e a mulher dele também é CEO de uma grande empresa, ninguém se vê. Ninguém tá em casa. Não tem esse equilíbrio. Não tem a base e o caçador. Não tem essas duas coisas se equilibrando. Só que como a gente sabe que no Brasil tudo vira polêmica, rapidamente o cara foi cancelado. Mas eu diria que isso a gente equilibra muito bem, porque é da natureza dela, é o que ela gosta, né? E é da minha natureza e é o que eu gosto. Não que não existam homens que têm energia feminina mais aflorada e que gostem de outro tipo de coisa. Mas faz parte, o importante é você entender o que te satisfaz, por assim dizer. E em relação a isso que estavas a dizer, por exemplo, nós até temos uma senhora lá em casa que nos ajuda de 15 em 15 dias com algumas leads domésticas. E o João já me disse, mas porquê é que não dás esse tipo de leads, tipo cozinhar? Porquê é que não deixas a senhora fazer? Eu disse, não, para mim, eu é que tenho que cozinhar para ti. Não faz sentido ter uma outra mulher a cozinhar para a pessoa que é o meu namorado. Ou seja, há coisas que eu genuinamente gosto de fazer. Agora, claro que há mulheres que não gostam disto e está tudo bem. Eu acho que se uma mulher tem energia mais masculina e quer empreender e estar tanto tempo na rua como, não é? Uma pessoa do sexo masculino, está tudo certo. E quem não gosta também está tudo certo. Cada um tem que ver o que é que lhe faz feliz. Né? E qual é que é o objetivo futuro? Olha, queres ter filhos? Não, se calhar eu quero. Então como é que a gente vai fazer no futuro? Dá para manter este ritmo que nós temos? Se calhar não. Por acaso, isso que tu falou foi uma coisa muito interessante, porque teve uma vez que eu falei para um amigo meu, na altura que eu trabalhava como consultora imobiliária, e eu falei assim, quando eu casar e for ser mãe, eu quero parar de trabalhar para dar atenção aos meus filhos. E ele olhou para mim e falou assim, eu nunca te imaginava desse jeito. E aí eu pensei assim... Isso é bom ou ruim, né? Então dá. Ele, sim, é porque tu é muito moderna, muito pra frente. Eu falei, mas e o que é antiquado de uma mãe querer cuidar dos filhos? Tipo... Com medo. E aí, isso foi uma coisa que eu e o André, a gente conversou quando a gente ia casar. Eu falei, olha, quando eu for ser mãe, eu quero parar. E ele assim, ok, eu concordo que tu pare. E eu falei, então pronto, então a gente casa. Porque se isso fosse uma coisa inegociável pra ele, por exemplo, não faria sentido. Lógico. Porque imagina que, eu tenho um namorado e esse namorado não quer que eu pare de trabalhar, quer colocar a criança na creche. Pra mim isso é negociável. Então acho que às vezes quando a gente vai escolher o nosso parceiro de vida, isso influencia diretamente, Claro, né? sim. Porque... um quer uma coisa, outro quer outra, não... Sabes, Yola, eu acho que muitas relações dão errado porque as pessoas não conseguem ter essas conversas difíceis. É chato. É chato chegar ao pé de uma pessoa que tu namoras 3, 4 anos e dizer, olha, para mim isto é o que faz sentido, para mim não. Por exemplo, o João é empresário. Lógico que ele faz muito mais dinheiro que eu. Há conversas que são desconfortáveis. Porque automaticamente parece que estás num nível inferior em relação a alguns sentidos. Ou seja... É quase como se estivesses a negociar uma coisa. Mas isso é super necessário, porque se tu... É o que eu digo ao João, eu sei que certas conversas são desconfortáveis, mas tu não tens este desconforto agora, tu vais ter este desconforto mais tarde. E de uma maneira muito pior. Então, ou chegamos a um acordo ou não chegamos. É um bocadinho por aí. Exatamente. Por exemplo, essa questão do dinheiro, lá tá, pra já 70% dos divórcios são por causas financeiras. Ou pela falta de dinheiro... ou porque existe ali uma divisão financeira, né? O meu dinheiro e o teu dinheiro. Pra mim, pra nós, o dinheiro se ele fez ou eu fiz, é nosso. Não, a partir do momento que a gente casou, quando a gente era namorado não, quando a gente era namorado cada um tinha o próprio dinheiro, mas a gente casou, foi viver na mesma casa, o dinheiro dos dois. Tem uma conta bancária que os dois têm acesso, não existe, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo. Por quê? Porque é nosso. Então... No caso, a gente tem a mesma empresa, a gente trabalha na mesma empresa, né? O fato de vocês terem a empresa junto também facilita. Exato. Sim. Mas mesmo quando o André, por exemplo, trabalhava por conta de outrem e tinha o salário, nunca teve essa questão de divisão. A gente vê, por exemplo, muitos... Por acaso a gente tá acompanhando um divórcio, assim, de perto... E a disputa é por causa de dinheiro, sabe? É tudo por causa do dinheiro, tipo... Causas no tribunal. Por causa do dinheiro. E aí tu pensa assim, meu Deus do céu, as pessoas matam e morrem pelo dinheiro, mas elas não admitem que elas gostam de dinheiro. Já começa por aí. É ridículo. Então... E eu agora até pego esse gancho aí, até para introduzir também aqui uma outra coisa, que é, às vezes, tipo, as pessoas não produzem dinheiro, né? Tipo, não prosperam, e muitas vezes está ligado à mentalidade que as pessoas têm, tipo, uma mentalidade miserável, de tipo, eu não consigo, eu não sou suficiente. Como é que, tipo, vocês veem essa questão, e até, se calhar, até também para ti, João, porque tu estás a tua empresa, tipo, está só a crescer, a tua equipa está a aumentar, e tipo, como é que foi para ti lidar com essa questão de... Tu tiveste alguma luta com a tua própria mentalidade? Como é que foi esse processo? E depois eu também queria, Bia, também que tu respondesses no teu caso essa pergunta também. Claro que sim.
Boa. Então, na verdade, eu via dinheiro do jeito errado, sabe? Quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a fazer o primeiro dinheiro, porque eu via o dinheiro como fim. E aí, long story short, vou explicar pra vocês por quê. Porque eu venho da roça no Brasil, do interior de Minas Gerais, e eu venho de uma família onde só os meus pais, assim, grande parte da minha vida e até hoje, que tiveram um pouco mais de dificuldade econômica, se comparado às irmãs da minha mãe, coisa do gênero. Então, eu ali, quando era muito novo, eu tive momentos onde o significado que eu dei pro dinheiro é quem tem dinheiro é mais valorizado e é mais amado. Então, a gente vê documentário de grandes pessoas, assim, a gente tá inclusive vendo do Churchill lá, que é Sim. cabuloso documentário, e desde assassinos a pessoas que mudaram o mundo, é sempre por algo, por aprovação do pai, por aprovação da família, por algum bloqueio que teve na infância. Tem sempre uma explicação psicológica / espiritual ali por trás. É uma coisa muito louca de você analisar isso. E no meu caso não foi diferente. Eu tive um bloqueio bem grande por conta de dinheiro, nesse sentido de achar eu tenho que ter dinheiro para ser valorizado. Então eu comecei desde muito novo a procurar saber como ganhar dinheiro. E realmente ter uma obsessão sobre isso. Com 14, 15 anos eu li primeira vez Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo, e fiquei viciado em livros que explicasse mais sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Tudo isso para dizer o quê? Olhando sempre o dinheiro como fim. Quando eu comecei a empreender, e quando eu tive meu primeiro modelo de negócio, que era dropshipping, eu falei, tem alguma coisa errada nessa lógica. Por quê? Porque eu estava produzindo dinheiro, mas eu não estava produzindo riqueza. Qual que é a diferença disso? Eu não estava gerando valor para ninguém. E a partir do momento que eu concluí que eu não estava gerando valor para ninguém, eu falei, dinheiro não é o fim. Porque se fosse o fim, agora eu estaria feliz. Então eu percebi que dinheiro era ferramenta, que dinheiro era o meio. E quando essa chave vira, você fica cada vez mais indiferente ao dinheiro. E o dinheiro, ele é como uma prostituta. Desculpa eu falar isso. Mas é tipo, sabe aquele sentido de quanto mais você não quer, mais ele anda... Não quer, entre aspas, é assim, quanto mais desapegado você é. Não quer, né? Não quer, não encaixa nessa frase. Mas quanto menos peso você põe aquele processo... Importância, né? E importância, quanto mais você olha ele como ferramenta, até dentro da própria estrutura, dentro da própria empresa. Se você não é só vinculado a dinheiro, você tem momentos que você entende, esse cliente vai me pagar, mas ele vai trazer uma energia para a equipe que eu não quero. Então, não tô nem aí pro dinheiro dele. E você não consegue tomar esse tipo de decisão se você for preso a dinheiro. Então, para mim, o significado do dinheiro mudou. Por que eu quero muito dinheiro? Porque eu quero ter a ferramenta suficientemente arrojada para chegar ao nível de valor que eu quero chegar. Só por isso. Se não fosse dinheiro, se fosse soja que fizesse isso, era soja que eu iria usar para produzir isso. Então, esse significado muda tudo. Porque é literalmente a moeda de troca, né? É uma moeda de troca. É uma moeda de troca. E a energia de troca. Então, quanto mais você tem isso visível, mais você produz isso. Exatamente. Agora, Bia. Não, eu sinto-me exatamente da mesma maneira. Eu lembro-me que quando eu comecei a minha carreira, havia sempre uma grande pressão, principalmente por parte dos ginásios, né? Que agora eu trabalho online, mas antes era presencial. Por conseguir o cliente, fazer a venda, nananã. Tipo, eu via que quanto mais pressionada eu era para vender ou para incutir alguma coisa a alguém, menos eu me sentia genuína e menos eu conseguia também vender ou fazer dinheiro. Hoje em dia eu faço dinheiro com muito mais facilidade e eu, literalmente, contra a empresa do João, mas eu nem sequer faço publicidade. Claro que também não é objetivo crescer demasiado, mas as pessoas vão vindo até mim porque eu faço bem, as pessoas falam e outras pessoas chegam. Ou seja, quando eu me comecei a desapegar dos números e comecei a pensar, fogo, eu vou fazer também esta pessoa que ela vai ser impossível ela não falar sobre mim a alguém. Exato, eu mesma já indiquei a Bia pra sei lá, umas 10 pessoas, eu acho. E não é, tipo assim, não é... Não vejas isto, Bia, o que eu vou dizer agora como uma cena, tipo, que eu estou-te a... Como é que se diz? Agora vai-me passar a palavra, mas tipo a bajular, não é isso que eu estou a fazer, mas tipo assim, o que é fato é que realmente isto tu estás a dizer comprova-se, porque tipo eu já vi num contexto, quando nós estávamos, eu, tu, a Iola, e estávamos lá no Porto e conversávamos e tipo tu disseste mesmo, olha, eu vi uma pessoa, ela está a passar por dificuldades financeiras graves e eu olhei aquela pessoa, eu vi que ela precisa muito de ajuda, e eu vou oferecer o meu serviço, pelo menos numa fase inicial, vou ajudar aquela pessoa. Então realmente é sobre isso, tipo, de nós às vezes, tipo, agregarmos valor na vida das pessoas, não só olhar o dinheiro, mas também o valor que nós estamos a agregar na vida das pessoas. Sim, eu acho que é um bocado hipócrita as pessoas irem para a internet e dizer, eu faço isto para ajudar as pessoas, eu quero transformar a vida das pessoas. E eu ver ali uma pessoa que está com enormes dificuldades financeiras, se calhar não consegue arranjar trabalho porque está num nível de obesidade complicado, e eu dizer, não, desculpa, se não tens dinheiro para me pagar, então... Tipo, acho que não cai um braço a ninguém de ajudar. E então, um dia este, outro dia pode ser outra pessoa. Acho que é preciso ter humildade e realmente, se o teu objetivo no mundo é ajudar e é transformar,
Tu não vais deixar de fazer isso por dinheiro. Claro que eu não estou a dizer que vou fazer acompanhamento de graça a toda a gente, mas Claro. naquele caso em específico eu não conseguia ficar indiferente. Não tenho sangue de barata. Mas sim, tu presenciaste. É verdade. De perto mesmo, foi mesmo ali. É verdade, é verdade. E é um pouco hipócrita, lá tá, a gente dizer que a gente vai... O nosso objetivo é ajudar os outros e quando chega uma oportunidade, tipo... Que às vezes lá tá, é o universo nos testando, vamos dizer assim. Tipo, será que tu quer mesmo ajudar? E olha que ele Isso. devolve, o universo devolve. Sem dúvida Yeah. nenhuma. Sem É dúvida mesmo. Boa. E tipo assim, como é que vocês lidam com a questão de... Porque lá está, o exercício físico também que nós fazemos e a atividade física que nós fazemos, ela também é importante em todo este processo de mentalidade, né? Às vezes pode até haver pessoas que não, isso não tem nada a ver, mas o que é fato é que quando nós começamos a incluir isso no nosso dia-a-dia, nós começamos a ver o bem que isso faz. Então, tipo, na vossa experiência, como é que vocês viram... o facto de vocês incluírem uma atividade física, um exercício físico na vossa rotina, como é que vocês viram que isso de alguma forma vos ajudou a ser mais produtivo, etc? Falem um bocadinho sobre isso. Boa, pode começar dessa vez. Ok, esta aqui é mais difícil. Então, eu já faço... Agora tu não teve tempo pra pensar. Agora não tive tempo para pensar. A verdade é que eu já faço exercício desde que me lembro como gente. Ginásio, então, desde os 14 anos. Bem, como é que eu acho que isso pode ajudar alguém na prática e na produtividade e no trabalho? Eu acho que é assim. As pessoas vão trabalhar porque elas precisam de dinheiro para sobreviver. Tu não vais, tipo, acordar de manhã, ei, hoje não me apetece ir trabalhar, não vou trabalhar. Com o treino é exatamente o oposto. Ou seja, tu, ok, a minha saúde está a precisar, mas hoje não me apetece, vou ficar em casa. Yeah. Ok, uma pessoa que diz não a isso, ou seja, eu vou treinar porque a minha saúde está a precisar, não importa se eu não vou ter recompensa agora, não importa se a necessidade eu não estou a vê-la agora, porque agora eu estou bem de saúde, no futuro eu vou ver essa necessidade. Então imagina o que é que essa pessoa não faz por trabalho. Uma pessoa que vai contra a vontade dela até ao ginásio, fazer o que ela tem que fazer por uma coisa que ela vai colher frutos, se calhar daqui a 5 ou 6 anos, essa pessoa no trabalho vai ser, né, igualmente uma pessoa pontual, igualmente uma pessoa que produz, vai ter mais energia, vai ficar mais cansada durante o dia, vai conseguir ir dormir melhor, ou seja, vai libertar hormonas de felicidade, ou seja, tu não vais chegar à noite querer comer um monte de coisas porque se calhar tu já libertaste várias hormonas, já estás mais contente, mais leve e pensas assim, porra, quer dizer, tive uma hora a treinar, não vou agora chegar a casa e comer 50 mil pipocas porque senão vou deitar fora o que fiz. Ou seja, ajuda-te em tudo, nível de energia, alimentação, trabalho. O exercício influencia em todo lado. E quando digo exercício, não precisa de ser numa sala de musculação. Pode ser uma caminhada, pode ser qualquer coisa. Pronto, e acabou o podcast agora, porque isso foi uma lapada pra todo mundo. Vão treinar. Exato. E Não, tu, mas João, é como é que tu verdade. vês isso? Não, o exercício físico eu vejo como algo que é uma das coisas mais transformadoras da vida, na minha opinião. Porque, por exemplo, eu tive essa experiência recente de completar um Ironman. E eu vou Exato. falar uma coisa pra vocês, é impossível você se olhar no espelho da mesma forma depois que você completa um Ironman. Então é tudo sobre, voltando a uma fala meio lúdica, mas é porque é minha cena mesmo, a minha forma de ver o mundo, mas é tudo sobre frequência e quanto você aumenta de frequência enquanto ser humano e ser espiritual aí por trás desse corpinho que você vive hoje. E esse tipo de desafio, esse tipo de rompimento de barreira, estou falando do físico agora com o exercício físico, mas esse rompimento de barreira, ele é mental, com o quanto que você aprende, o quanto que você se expõe à neuroplasticidade, a aprender mais, a desenvolver mais o cérebro. Ele também é, por exemplo, empresarial, ele é do seu mapa de mundo, você viajar, você conhecer pessoas, você conhecer lugares. E o exercício físico, dentro desses pilares, ele é do que mais, ele, na minha opinião, que ele retorna essa energia vibrante. Então, eu posso olhar uma coisa no seu telemóvel para mostrar? Vou dar uma viajada aqui com vocês, pode ser? Então é o seguinte... Me perdoem, tá, por viajar, mas eu adoro fica à viajar. vontade. Tranquilo. Uma das coisas que pra mim foi muito disruptivo, e tem um livro que eu tô lendo que eu recomendo pra toda gente, que em Portugal chama Como se tornar sobre-humano, que é sobre-humano e no Brasil chama sobrenatural. É o seguinte, o que acontece? Chakras. Eu não sei qual é a crença de vocês, mas, por exemplo, tudo é uma composição de átomos, certo? E dentro de um átomo tem elétron, tem nêutron, tem próton. Só que dentro, entre o núcleo do átomo e toda aquela camada que a gente costuma ver onde depois passam os elétrons, existe algo vazio. É uma camada entre vazia. as coisas. E isso que é onde a gente realmente chama de energia. Então, tudo é composto por energia. Então, essa madeira, ela tá parada aqui assim porque ela é um conjunto de energia junta,
tão condensada que faz com que seja algo sólido, a gente também. Uhum. Então, na minha opinião e na minha experiência, você consegue manipular essa energia. Ou seja, ser uma pessoa com bem mais energia. E aí que entra o exercício físico. Porque quando você é capaz de fazer coisa que uma pessoa média não é porque você tem mais energia que uma pessoa média. Uma energia que a pessoa média não tem. Exato. Mas simplesmente porque você se colocou nesse nível de frequência. E quando você aumenta a frequência, você expulsa pessoas que estão com a frequência bem menor e atrai pessoas com a frequência maior. Ou igual à sua. Yeah. Então, toda vez que você fica melhor, mais inteligente, mais viajado, mais fit, mais tudo, você emana outra coisa. Yeah. E aqui eu peguei a foto aqui, eu não sei se dá pra ver. Talvez não. Talvez não vai dar para dar o foco. Mas aqui tá mostrando os 7 chakras que a gente tem. Aqui é o coronário, aqui é o terceiro olho, aqui é da garganta, aqui é o do coração, aqui é o plexo solar, sacral e depois aqui é o sexual, que é a raiz é do chão e sacral é sexual. A gente, enquanto ser humano, a gente vive muito mais na energia sexual da coisa. Freud já dizia isso, só que fora do contexto energético, no contexto psicológico. Ele já dizia isso. E qual que é a loucura sobre isso? Que a partir do momento que você começa a dominar e ter repertório sobre isso, tudo que você faz é mais intencional. Porque você não faz certas coisas que você sabe que vai te pôr numa frequência muito baixa. Por exemplo, usar droga. Usar droga é algo que vai te pôr numa frequência baixa. E o que você vai atrair naquela frequência não é bom. Então não é só sobre o que vai fazer fisicamente. Eu posso estar viajando sobre a sua pergunta, mas é só para mostrar como que o exercício físico é muito mais do que te deixar fitness. É te deixar mais magnético, te deixar mais energético, te deixar mais produtivo, te deixar mais foda. Então quanto mais você se desafia, mais você vai emanar isso. Então toda vez que você pensar assim, será que eu vou pro ginásio? Pensa que é sobre isso. Não é sobre você emagrecer 1 quilo ou 2. É sobre você se tornar uma nova pessoa. Isso é muito poderoso. Perfeito. E nessa cena de tipo o ambiente que nós estamos e tudo mais, lá está, deixarmos, se calhar quando nós começamos a emanar vai essa energia, se calhar vai haver pessoas que estão ao pé de nós que se calhar não vão entender isso e se calhar automaticamente elas vão começar a afastar-se um pouco mais, enfim, vamos começar a atrair outro tipo de pessoas. E isso é real, isso acontece, né? Porque isso é o poder da ambiência. E na vossa opinião, tipo, como é que vocês veem a questão de, eu estou numa situação em que eu já entendi que eu preciso fazer algo diferente na minha vida, eu já entendi que as pessoas ao meu redor não estão a fazer bem, não me estão a ajudar a ser a pessoa que eu quero ser, e eu quero realmente sair desta situação e eu quero ir, sei lá, começar a conhecer outras pessoas, ou enfim, quero mudar a minha frequência de vida. O que é que essa pessoa tem que fazer para sair dessa situação? Sendo que a pessoa já tem essa noção. Quer que eu comece ou você começa? Começa tu, amor. Então, só porque, como eu já ia nesse assunto, posso complementar rápido e deixar a Beatriz complementar. Que eu acho que é o seguinte, é a mesma lógica do foguete. Eu sei que é clichê, mas é verdade. Tipo, o espaço inicial, os 8 segundos, os primeiros 8 segundos é o mais difícil. E assim vocês devem estar sentindo isso sobre o mercado, sobre atuar no mercado português, ou o que é que seja o mercado. A barreira do início, ela é sempre mais, se esforça mais, e depois você pega uma certa atração, né? Você pega aquele momentum, parece que a coisa flui mais. Então, quando você fala de acessar novos ambientes, estar em lugares, porque muita gente não sente isso, mas como é que eu vou estar com pessoas que estão na frequência que eu quero acessar? É uma ótima pergunta e é totalmente relevante. O que você tem que fazer, na minha opinião? Dar os primeiros passos sobre aquilo que que já é possível para você. Porque tem pessoas que estão assim, mas eu não posso estar no Digital Connect, igual a gente teve o evento e tudo mais, porque é caro para mim. Tudo bem, mas será que você não pode estar no drink, não sei o que, da associação de jovens empreendedores do seu bairro? Você não pode estar... Entende? Tipo, você não pode dar o primeiro passo. O problema das pessoas é que elas não pensam em micro resultados. Tem uma frase do Anthony Robbins que eu adoro, que é: as pessoas superestimam o que dá pra fazer no curto e subestimam o que dá pra fazer no longo. Exatamente. E por que subestimam o que dá pra fazer no longo? Porque ninguém tem paciência de empilhar os resultados. Ou seja, cada vez micro resultados vão trazer resultados gigantescos. Tem outra frase, eu adoro usar a frase, outra frase do Warren Buffett, que dizem que ele disse numa conversa com o Jeff Bezos, que é sempre essas historinhas que contam. Mas que ele perguntou, o Jeff Bezos, realmente, a estratégia, se você ler o livro do Warren Buffett, se você ver o documentário, você vai ver que a estratégia dele é muito simples. A estratégia de investimento dele. Só que tem uma questão, o Warren Buffett, ele investe bem desde os 13 anos e ele tem 80. E a maior parte ele tem, sei lá, um patrimônio em 100 bilhões. Só que 96 bilhões desses 100 bilhões foram construídos depois dos 60 anos, porque ele empilhou o resultado. E tem algo chamado juros compostos, que quando começa a crescer, cria um multiplicador de crescimento. Isso que tu falou agora dos investimentos, é muito fácil a gente falar sobre isso, porque é muito palpável, né? Então os resultados são mais fáceis de mensurar, né? Por exemplo, eu e o André, a gente já
quando a gente casou, a gente tinha modelos de dinheiro muito diferentes. Então, pronto, tu já deve ter lido Segredos da Mente Milionária, esses dois. Pronto, e lá o T. Harv Eker fala muito sobre esses modelos de dinheiro, né? Eu sempre fui uma poupadora. Então, eu sempre poupei muito. Desde criança, eu era aquela criança que o vovô dava o dinheiro e, tipo, meu irmão ia comprar biscoito e eu guardava, colocava no cofrinho, pronto. Já eu era o gastadão. Isso é uma dissonância entre as culturas, né? Tipo, porque, na verdade, o Brasil é mais consumista e o português é mais poupado. Não, e o André, na verdade, ele não era o gastador, ele era o desligado. Então, tipo, era muito estranho, porque quando a gente começou a namorar, ele não trabalhava. E tipo assim... Era um pobre, coitado. E ainda tem gente no Brasil que pensa que eu casei porque ele era rico. Coitado, chega na Casou com europeu. Exato. Casou com europeu. E eu, tipo, a gente começou a namorar e eu falei assim, amor, então, quando é que tu vai... Quando é que faz a vida? Exato. Pronto, 3 meses depois ele conseguiu trabalho, começou a trabalhar. E a gente às vezes ia sair. E tipo, eu sempre tive dinheiro. Então, tipo, era guardado, era alguma coisa, eu nunca fiquei, tipo, sem dinheiro. Tipo, isso é uma coisa pra mim, me faz muita confusão ficar com 0 na conta. Então, o André assim, sim, eu pago. E foi pagar e não passou. E eu falei assim, como assim não passou? Será que tem algum erro no cartão? Porque na minha cabeça era o cartão. Só que não tinha dinheiro na conta dele. Só que ele não sabia que não tinha dinheiro na conta dele. Por quê? Porque ele era desligado. Então, tipo, ele não ligava pra dinheiro. Isso também muito ligado com a parte familiar, né? Sim, sim. Então, isso pra dizer o quê? Já esqueci o que eu ia dizer. Não, que nós, quando casámos, tínhamos modelos de dinheiro diferente. Você estava explicando que vocês tinham visão sobre dinheiro diferente. E que depois, tipo, com o tempo, a gente foi ajustando. Sim, exato. Pronto, ainda bem que tu sabe o que quer dizer, porque eu esqueci. E daí, depois, eu comecei a falar pra ele, amor, a gente precisa poupar, a gente precisa investir. E aí, na cabeça dele, era tipo, o que é investir? Tipo, ele nem sabia o que era investir. Por quê? Porque isso, lá tá, Portugal é um dos países da Europa com pior literacia financeira, né? Isso é normal. Que engraçado. Tá, tipo, na lista dos 60 e tal, eu acho. Se não me engano. É uma cena bem... No cenário europeu, que você tá dizendo? Sim, exato. No cenário europeu, Portugal é um dos piores. Não no mundial, no caso. E eu sei que, tipo, a gente começou a ir falando e tal, e eu falei assim, amor, a gente precisa criar uma rotina de, aos pouquinhos, investir. E eu falei até contigo sobre isso esses dias, tipo... é 10 euros que eu vou guardar, mas eu vou guardar esses 10 euros. Porque não é só sobre o dinheiro, mas é sobre eu criar o hábito de guardar dinheiro. Então, eu vou todos os meses guardar um pouquinho, porque eu sei que daqui 20 anos, daqui 30 anos, isso vai fazer diferença. Só que quando a gente fala, por exemplo, para alguns amigos nossos, olha, vocês precisam guardar, vocês ganham bem, por que vocês não guardam? Mas... eu quero comprar isso. Tá, mas isso não vai te trazer resultado no longo prazo. E com o treino acaba por ser a mesma coisa, né? Desculpa te interromper, mas só pra construir em cima disso que você falou, porque eu até entreguei esse livro pra ela recentemente. Você falou do Segredo da Mente Milionária, eu falei do Pai Rico, Pai Pobre e tal, mas o melhor livro que eu li de topo, assim, de topo no sentido do iniciar a letracia financeira. Não é um livro complexo de investimento nem nada disso. É um livro chamado Psicologia Financeira, também recomendo. Vocês já leram? Não. É muito massa. É muito massa pelo seguinte, eu sempre tive um pouco de aversão à poupança convencional, a poupar. Eu não gosto da palavra poupar, ela me traz um pouco de escassez na própria forma como ela é expressada e quem expressa ela. Eu gosto muito mais da palavra investimento. Só que o que eu entendi em determinada fase da vida? Mesmo se eu investisse 10, 15, 20 anos no S&P 500, né, que é dos Estados Unidos, a bolsa dos Estados Unidos, durante 20 anos, isso ia me dar uma receita tal, talvez uma taxa de juros na média de 6% ao ano. E isso é interessante. Mas, quando você é empreendedor, algo muito interessante acontece a nível empresarial se você souber fazer bem feito. 6% você consegue num dia. Então eu mudei um pouco a cabeça na lógica do seguinte, a maior fonte, a maior máquina de me pagar dividendos vai ser minha própria empresa. Então nos próximos 20 anos, a minha atenção e a minha capacidade tem que ser investindo na minha própria empresa. Só que o modelo mental que você diz é muito interessante. Eu ainda busco desenvolvê-lo. Porque eu ponho, sim, toda a energia em multiplicar a empresa e todo o reinvestimento nesse sentido. Mas para te dizer o quê? Rico não é quem tem um Porsche. Porque quem tem um Porsche ou acabou de desembolsar 70 a 100 mil euros,
Exato. ou tem uma dívida de 70 ou 100 mil euros. Exatamente. É essa que é a verdade. Quando você vê alguém com Porsche, em vez de você olhar e falar, uma pessoa rica, você fala, uma pessoa 70 mil euros mais pobre. Independente se ela é melhor. Porque, na verdade, para financiar um Porsche, você precisa ter dinheiro. Pro banco Exatamente. aprovar. Então, provavelmente, você tem grana. Só que será que você tem fortuna? Será que você é rico mesmo? Porque é muito mais gente preocupada em parecer rico do que ser rico. Exatamente. E é engraçado, porque recentemente eu tava com uma decisão agora de trocar meu carro e eu muitas vezes bati nisso, porque o meu carro é bom. Só que eu fiquei com viés, tipo assim, já tá na hora de trocar o meu carro. E aí eu pensei assim, ok, mas pra quê? E isso não é buscando transmitir escassez nem nada disso, mas é buscando transmitir prioridade. Porque Exatamente. assim, eu refleti muito, eu vi assim, não, o João de alguns anos atrás trocaria de carro na hora, ainda mais o carro que eu tava olhando. Porque ia ser, tipo, bom pro branding do João, bom pra tudo. Mas eu O João olhei... queria um Tesla, certeza. É um Tesla, mas aí eu olhei e falei assim, cara, vamos refletir, tipo assim, pro cenário. Graças a Deus, como você disse, todos os anos a empresa está multiplicando de tamanho e tudo mais. O que é minha prioridade? Foda-se o Tesla, foda-se não sei o que, foda-se tudo. Tipo assim, meu foco tem que estar nisso. Entende? O meu carro me serve muito bem ainda, eu não quero parecer rico, eu quero ser rico. Mas não por causa do dinheiro, mas sim pra ter ferramenta pro que a gente disse. Mas é que isso que tu falou agora quebra muitos paradigmas, que é o eu quero parecer, eu quero ser. Porque assim, a gente entrou muito nesse embate, a gente começou até a ver crédito esses dias, porque a gente queria comprar um carro. Porque a gente não tem carro. Só que assim, a gente trabalha muito, perto da casa. 5 minutos caminhando do nosso trabalho. Caga nisso então. É o meu embate do meu. É o meu embate, Tipo, foda-se a gente trabalha 5 minutos. Os nossos clientes de Lisboa, a gente consegue ir uma vez por semana. Se a gente precisar de Uber, tá tranquilo. A gente anda muito de Uber. Aí a gente começou a ver assim, ok, eu tenho nesse momento um custo fixo variável com o transporte, que é ali em torno de 280, 300 por mês. Se eu tiver um carro, eu vou ter isso obrigatoriamente, ou seja, se eu andar... Ou mais. Exato. Se eu andar menos, não vai variar, porque eu vou ter que pagar igual. Portanto, aquilo ali é fixo. E nesse momento, pra nós, a gente clica no botão, a gente chama o carro e já tá. E tipo, a gente também estávamos bem nessa cena, tipo, tipo, nós somos empresários e não temos carro, tipo, o que é que as pessoas vão dizer de nós, tipo, o que é que as pessoas vão... E começámos a pensar bem nisso. Sempre acha justificativa. Foi a mesma pergunta que eu fiz ao João ainda há 2 dias. Porque a minha justificativa era assim, não, eu tô com clientes cada vez mais estratégicos, como é que eu vou chegar de Volvo? Como é que eu vou chegar? Eu disse assim, amor, esse contrato que fechaste a semana passada, impediu-te de fechar quando chegaste com o teu carro? Não. A gente fica achando justificativa. Então não. Exato. Será que estavam assim tão preocupados com o teu carro? E os clientes no são tão Brasil preocupados. parece que é muito mais induzido a isso. do que Exatamente. Aqui é muito mais tranquilo você ser de boa. No Brasil parece que existe uma... Tipo um estereótipo. É porque lá tá, isso também tem um pouco a ver, lá tá o lado positivo da estabilidade, né? As pessoas, o viés de felicidade aqui não é o parecer, não é a ostentação. Não é no materialismo, eu acho. No Brasil eu acho que há mais essa cena, Muito tipo, a mais. felicidade é associada ao materialismo. E aqui não é tanto isso. Não. E aí as pessoas não olham tanto isso. Eu adoro a Europa, eu adoro, porque não é só em Portugal, mas a Europa toda, tipo, eu tenho um colega que ele foi até meu ex-chefe, meu único chefe no digital, ele fatura 30 milhões e ele não tem nem carteira. Ele ficava andando na bicicletinha dele em Budapeste, ou ele fica na Suíça ou em Budapeste. E ele não, ele tá cagado pra isso, mano. Tipo, ele não, sabe? O negócio dele é viajar, já viajou 120 países. Pronto. E beleza, esse é o luxo do cara. Exato. Imagina, a gente tava num ginásio esses dias, tipo, o ginásio tem uma galera assim mais fancy, com um pouquinho mais de capital. E tipo, a gente tava vendo um cara conversando, tipo, com um americano falando com a família, dizendo assim, aqui em Portugal a gente não precisa, aqui em Lisboa a gente não precisa ter carro. E eu falando assim, meu Deus, eu tô vendo uma pessoa, tipo, um americano que ganha bué dinheiro, falando que não precisa ter carro em Lisboa, e eu tô aqui. Estados Unidos, tudo, você vai até no mercado de carro. Exato. Eu falei, e eu tô aqui, que eu consigo chegar em qualquer lugar. Em Lisboa é mais fácil andar de transporte do que andar de carro. Porque... Não, total. Esse assunto é muito apaixonante mesmo, porque eu vi nesse livro Psicologia Financeira, uma parte lá que me deixou assim, explodiu minha cabeça. Que é assim, as pessoas falam muito sobre, tipo, você comprar coisas pra te realizar. Mas a sensação de você ter um nível de patrimônio ou um nível de receita versus o nível de custos, onde você tem uma margem gigante de sobra, é uma sensação de liberdade gigante, porque você sabe que se amanhã der uma merda de saúde, você consegue cobrir. Amanhã, se seus pais tiverem alguma coisa, você consegue cobrir. Se tiver que ficar sem trabalhar. E ele fala isso, ele faz uma comparação brutal, tipo assim, do nível de infelicidade de pessoas que, por exemplo, perdem o emprego e por não ter nada investido, tem que aceitar o primeiro emprego.
que vem. Enquanto quem tem já algum nível de robustez, porque ele também fala, aquele livro não é para empreendedor, aquele livro é para pessoas em geral. Então, a forma como ele aborda o assunto é muito interessante, porque as pessoas em geral também, porque não vamos ser hipócritas, o empreendedor ele tem mais capacidade de multiplicar a receita. Sim. A maior parte dos multimilionários, bilionários, são empreendedores. Claro. Então, fato. Ou investidores de muito longo prazo. Mas para dizer o quê? Essa sensação de você ter liberdade, eu acho que é muito mais luxuosa do que qualquer carro. Exatamente. Sim, sem dúvida. Isso eu falava com a Bia sobre isso esses dias, que eu só vou saber se eu gosto mesmo de fazer o que eu faço a hora que eu não precisar fazer. Porque a hora que eu puder dizer assim, olha, hoje não vou trabalhar e não acontecer nada, tipo, a minha empresa continua a funcionar, o meu dinheiro tá lá investido, tá tudo acontecendo, aí eu vou dizer, eu gosto mesmo do que eu faço, porque eu vou levantar pra ir trabalhar porque eu gosto, não porque eu preciso. E tu só tens os clientes que te agregam. Hoje em dia, numa equipa, sei lá, enfim, grande, eu não tenho um cliente que eu diga assim, epá, não gosto de trabalhar com esta pessoa. Isso não existe. Eu prefiro dizer à pessoa, olha, toma lá o teu dinheiro de volta e ficamos amigos, do que estar a trabalhar com uma pessoa que eu não me identifico. Está fora de questão. Em 60 e tal alunos que tenho neste momento, são todos extremamente alinhados comigo, com o acompanhamento. Epá, isso não tem preço. Porque tens paz, tipo, tu estás... Porque às vezes há uma certa pessoa que tira uma energia que se calhar outras 20 estão desejosas por ter aquela tua energia, aquela tua atenção, e há ali uma pessoa que está-te a moer a cabeça. Epá, se não sentes que precisas de ajuda, não te vou ajudar. Pronto, acabou. Amigos, a mesma. E outra coisa muito importante falar sobre isso, de você ser... Porque, em resumo, tudo isso se resume a estar preparado. Porque você ter... Não só... Porque, assim, você ter... a nível pessoal é importante. Você ter a nível empresarial, fluxo de caixa e tudo mais, é importante. Porque a gente subestima também o quanto que a sorte... E isso vindo de mim parece um disparate, porque eu sou a pessoa mais otimista, das pessoas mais otimistas que eu conheço. Mas a gente subjuga o quanto que a sorte e o azar existem nessa equação do enriquecimento e da prosperidade. Porque a gente vê, por exemplo... Eu dei esse exemplo numa palestra outro dia, que eu também li em algum livro, que era da história do Bill Gates. No início, eu até falei isso na mentoria, e vou repetir aqui para reforçar, porque é mesmo interessante isso, que é... No início, quando ele começou... Qualquer coisa eu finge que eu lembro. Não, mas você me disse, eu falei... Ah, tá. Não, é melhor se você não lembrar, porque aí eu conto de novo. Mas ele estudava numa escola nos Estados Unidos que, na faixa etária dele, tinha no mundo 300 milhões. 300 milhões na mesma faixa etária. Por exemplo, no 9º ano, ou 8º ano. E aí, nos Estados Unidos, por exemplo, tinha 3 milhões de estudantes nessa faixa etária. Ele estava em uma das 30 escolas no mundo que tinham computador. E ele estava lá e teve acesso a um dos computadores mais avançados que tinham no mundo, porque aquela escola resolveu investir nisso, que era uma escola de Beto. E eu tava assistindo, por acaso, o documentário esse final de semana, então... Sobre o Bill Gates? E tem uma parte que ele fala, justamente no documentário ele fala sobre esse momento que eu vou falar agora, e também fala nesse livro, que é o seguinte, que ele conta a história do melhor amigo dele nessa fase. E o melhor amigo dele nessa fase era um cara que ele dizia que era melhor aluno que ele, era mais brilhante que ele e tinha uma cabeça empresarial maior do que a dele. E esse cara possivelmente teria sido eu até arrepio, teria sido sócio da Microsoft. E eles estavam num efeito de cauda, que chama isso, de 1%, que é 1% de chance deles estarem numa escola que era tão pra frente que tinha computador pra menino de 13, 14 anos. E também o amigo dele, da mesma faixa etária, da mesma inteligência, da mesma tudo, ele foi pro lado do 1%, só que pro lado ruim da equação, que foi 1% de azar, que ele morreu fazendo montanhismo. E a chance de você morrer fazendo montanhismo é de 1%. Então, tende os dois 1%, só que um no lado errado da equação. Então a gente nunca sabe o que pode nos acontecer. Essa que é a verdade. Obviamente que quanto mais aberto e na frequência certa você tá pra vida, mais você atrai coisas boas. Mas a verdade é que a gente não tem controle sobre nada. Então estar preparado é essencial. E esse documentário mostra como é que não é à toa as coisas. Não, e isso faz todo sentido, porque às vezes a gente pensa que a sorte não vai acontecer. A sorte acontece. Só que tem gente que tá preparado pra ela ou não. Então a gente tem que estar sempre... Uma coisa que eu sempre falo pro André, por exemplo, ele saía de casa de chinelo. Parece que o brasileiro da história sou eu, que é o André. Mas, o André era um brasileiro, então chegou em Portugal, e aí eu recebeu ele, e conta o resto. Exato. Eu ia ao supermercado e ficar 5 minutos da nossa casa e ia de chinelo. E, tipo... Pra já, por exemplo, a minha mãe, agora expondo um pouco ela, mãe, desculpa, ela me ensinou a ter a roupa de casa, a roupa de ir pra escola, a roupa de sair e a roupa de ir pra festa. Por quê? Porque cada uma tinha os seus... da igreja aí.
talvez não seja muito... Sim, não, mas não era tinha, muito... tinha. Ah, ok. E aí elas iam descendo de níveis. Então, quando a gente comprava roupa nova, ela era a roupa da festa. Normalmente era um aniversário, alguma coisa que tinha. Então, era roupa nova. Aí, depois aquela roupa descia de nível, ela passava pra ser a roupa de passear. Então, quando a gente ia sair, na casa de alguma amiga, não sei o que, era aquela roupa que eu vestia. Quando ela já tava um pouquinho mais surrada, ela virava a roupa da escola. Então, eu ia pra Eu tinha uma escola, lógica parecida também. pronto. Depois, se aquela roupa da escola já tava rasgada, já tinha ficado estragada, aí era a roupa de usar em casa. Então, a gente aprende... Isso é comum demais no Brasil, né? E aí, quando eu saí de casa, eu falei assim, nunca mais eu uso uma roupa estragada em casa. Então, o que eu comecei a fazer? Minha roupa é minha roupa, pronto. E aí, a minha cabeça é, eu tenho que estar preparada pra sair pra rua do jeito que eu tô. Então, sei lá, se acontecer um incêndio, eu tenho que estar bem vestida. Ou seja, você tá sempre arrumada, dentro de casa também. Sim, exato. Então, e o André... Chique sempre. E o André de chinelo. Né? E o André de chinelo. E eu falei assim, Yeah. amor, tu é empresário. Tu tem que vestir a imagem de um empresário. Se tu encontrar... Tu pode estar indo no mini preço e encontrar um cliente lá. Yeah. Então, tu Isso tem é que estar verdade. vestido. E aconteceu? Não, por acaso não. Tive a sorte de nunca ter acontecido. Não, mas já aconteceu da gente estar no fórum, por exemplo, que é E- muito perto da nossa casa também. Ele também ia de chinelo no verão. E eu dizia assim, e a gente já encontrou cliente. E eu falei assim, viu, amor? Tu precisa estar bem vestido. Porque tu não sabe em qual momento tu vai encontrar com um cliente, ou com um potencial cliente, ou com uma pessoa. E agora é pra convidar pro podcast, porque a gente tá assim, vamos participar do podcast. Sim, e lá está. E é muito sobre isso, sobre a gente estarmos preparados e não é só tipo financeiramente, não, é tipo em tudo na vida nós temos que tipo saber que lá está, estar preparados para as situações, né? Que podem Exato. acontecer. Faz sentido. Tipo, não estar de chinelo quando vai sair. Entendeu? E ainda mais se tiver com a unha suja. Não, também estás a esculachar aqui no podcast, não Pra é? me esculachar é ótimo. Pra me esculachar no podcast. Mas é ao Não. contrário, eu ando sempre. Eu até comprei uma camisola em Sardenha que é uma pullover, ando sempre com aquilo em casa. Eu lavo, toco a vestir, toco a vestir. Ele não, ele está sempre com uma roupa diferente. Ele para estar em casa já está com uma roupa. Olha, no domingo a gente acordou, ele vestiu uma roupa social, passado porque- 2 horas foi treinar, vestiu um fato de treino. É porque quando eu trabalhava de casa, eu sempre me vestia pra trabalhar, tipo... Sim, também eu eu. trabalhei, tipo... Tipo de pijama. Desleixado. Eu não funciono de pijama. Tipo, mesmo no final de semana, tipo, eu acordo, já boto uma roupa, tipo, Sim. coisa. Ficar Porque... preparado para o dia, né? Eu também. Eu E- sou super Não, e foi contra. engraçado esses dias, porque eu falei essa brincadeira do incêndio, mas aconteceu mesmo uma cena parecida. Não na minha casa, mas na casa ao lado. No fórum, que os caras... Não, tipo, a gente mora naquelas casas típicas portuguesas que são várias casinhas umas do lado das outras, né? Então imagina, aquilo se acontece um incêndio numa casa, A outra pega fogo Acontece em junto. todas. exato. Então, tipo, do nada a gente tava dormindo à noite e tal, e começou a pegar fogo numa casa do lado. Não, Que foi um isso. carro. Foi um carro que começou a pegar fogo, yeah. Que estava ao pé de uma casa e que podia começar a pegar fogo naquilo tudo. Yeah, e a minha primeira reação foi o quê? Me vestir. Nossa! Tomou banho, se vestiu. A Yola na casa bem. Yeah. Não, eu tenho que estar preparada, peraí. Não, me vesti, tirei o pijama, coloquei uma roupa. Aquele meme, não tem nem roupa pra isso, é aí, Yeah. Pro incêndio, não tem nem roupa pra isso. A mãe não preparou para essa situação dramática. E o André, assim, bem tuga, foi ver o que tava acontecendo. Yeah, então só... Ele já foi de chinelo apagar o fogo, queimou o dedão do pé. Ele com um copo d'água. E eu, não, vou já pegar o passaporte, vou pegar o documento, não sei o que. Ele, amor, tu tá viajando? Eu falei, não, então se pega fogo numa, pega fogo na outra, pega fogo na nossa. É a próxima. E eu tava de roupa vestida já, pronto. Pronta pra acontecer um... Mas pronto, isso foi só uma curiosidade, assim, pra dizer o quê? Que a gente tem que estar preparado. Totalmente. E o que você disse sobre ter sorte e estar preparado para ter sorte é isso. Até a definição de sorte, que eu acho que é do Sêneca, que é sorte, é quando prepara e encontra a oportunidade. Então, se você não tá, você vai ficar para trás. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. E pronto, a gente já estamos aqui a terminar, mas porque a conversa está muito boa. Mas, e tipo assim, na questão ainda de mentalidade, né? Como é que vocês, tipo, veem a questão de, tipo, no caso, vocês ambos têm negócios com modelos diferentes. E tipo assim, como é que vocês veem as pessoas que têm também negócios e uns que queiram de uma forma mais ambiciosa desenvolver o seu negócio, outros que tipo queiram ter mais estabilidade, enfim.
mas as pessoas que tipo não entendem que é importante investir nessa questão da mentalidade, porque nós já vimos, por exemplo, empresários que têm empresas com muitos anos, que as empresas até financeiramente estão bem, só que tipo eles não trabalharam a questão da mentalidade e eles ficaram travados, tipo eles não conseguem, tipo a empresa está estável, mas eles não conseguiram desenvolver mais a empresa, não conseguiram, enfim, expandir mais. Então tipo, qual seria tipo um conselho que vocês dariam para essa pessoa, por exemplo? Para a pessoa que não evoluiu ou para ti enquanto interpretação daquela pessoa? Pra pessoa que não evoluiu. Exato. Ok. Não, começa tu, amor. Não, eu acho que é o Começa tudo seguinte. que eu tenho que pensar. Não, eu acho que é o seguinte, eu acredito, eu acho não, né, porque eu não gosto da palavra eu acho muitas vezes, mas eu uso muitas vezes, porque eu acho que parece que você não tem certeza. Exato. Mas a verdade é que essa é das coisas mais importantes, sim, a forma como você vê o mundo, ou seja, a sua mentalidade, porque se você pode ter tudo, mas se você se sente sempre inferior, se você se sente sempre escasso, se você se sente sempre para trás, o que adianta você ter construído tudo isso? Então, tem vários bloqueios mentais que absorvem as pessoas e drenam mesmo toda a energia delas. E a escassez é um deles. E a escassez é quanto mais você tiver essa sensação de medo de perda, de que vai dar tudo errado e tudo mais, menos confiança você tem, menos você dorme bem. Então, você fica naquele ciclo sem fim. Então, o que eu diria para quem vive assim, para quem vive sendo consumido pela escassez, é entender que ela já tem tudo que ela precisa. E fazer um exercício estoico mesmo, que é o que acontece se tudo der errado. É porque quando a gente faz esse exercício, a gente se surpreende com uma coisa que é nada demais. O pior que pode acontecer é ficar tudo exatamente como tá. Não, mas vamos supor que vá muito longe, muito mais. Vamos supor que hoje me tirem a empresa, eu perco a empresa, sei lá, foi a bancarrota, como se diz aqui, né? Fali, quebrei, devo. Ainda fiquei devendo. Depois da empresa, a Beatriz me largou, com todo respeito, meu amor. Deu tudo errado, assim. Mesmo fiquei... Não, vou continuar com você, porque senão é muita coisa de uma vez. Né? Realmente. Mas eu vou dizer assim, tipo assim, deu tudo errado empresarialmente, porque a gente tá falando de escassez. Cara, a verdade é que eu ainda tenho uma mulher maravilhosa, ainda tenho uma família que me apoia, ainda tenho todo o meu repertório que eu construí. Exatamente. Cara, ninguém tira... Quando a mentalidade é milionária, ninguém te tira isso. Então, se você... Tem gente que tá endividado e que tem mais capacidade de produzir riqueza do que tem gente que tem milhão em banco. Porque a pessoa tem milhão em banco, que ela demorou a vida toda pra fazer, e ela é agarrada naquele milhão. Só que dinheiro é muito pouco pra você ser agarrado assim. Então a escassez é justamente de quem não tem confiança em si e fica com essa sensação de que vai perder tudo, que não é bom o suficiente e tudo mais. E onde que você desenvolve confiança e você combate a escassez? Na minha opinião, resultado. Mas aí você fala, João, mas tem gente que tem resultado empresarial, mas continua escasso. Verdade. Por isso que, na verdade, não só você ter o resultado, mas você reconhecer o resultado que você consegue produzir. Porque isso é diferente. Porque você começa a transmitir uma confiança e sentir uma confiança que é, ok, se precisar, eu sei fazer de novo. Isso acaba um pouco isso faz muito sentido, porque às vezes a gente vê gente que tem dinheiro, tem recursos, mas tudo que elas têm é isso. Tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Exatamente. E aí, imagina, eu já não lembro quem foi que eu vi falando sobre isso, mas pronto. Basicamente o conselho foi, tu tem só 10 mil? Então gasta esses 10 mil numa diária num hotel, e aí tu vai ver o que é que tu tem. Pablo Marçal. Eu vi esse corte. Acho que foi. Pega esse dinheiro, gasta tudo numa coisa, porque aí pelo menos você não fica sendo representado por 10 mil euros. Exatamente. Você fica sendo representado aí por nada. Aí você vai nada. ver o que você tem. Tipo, e a gente já passou por essa fase, que era, a gente tava com tanto medo de faltar, que a gente ficou sem nada. Tipo, inclusive, tu sabe. Sim. Pronto. Eu passei por essa fase também, que foi quando até a gente foi morar na casa dos avós dela. Não é que eu não tinha... É porque eu tava passando pela transição. E... pela transição de modelo de negócio. E a minha sociedade anterior deu errado. Então, eu me questionei muito enquanto empreendedor naquela época. Porque o meu primeiro empreendimento tinha dado errado. E errado assim, caminhou pro errado. Não chegou a quebrar nem nada disso. Eu falei assim, mano, será que eu realmente... E, obviamente que quem gosta de você, quer te proteger, vai falar assim, mas você tem tanta know-how, você tem tanta coisa, então vai trabalhar pra outra pessoa e não sei o quê. Só que a pessoa não entende que a gente não tá mais formatado pra isso, que é impossível. E aí eu falei assim, não, deixa comigo, me dá 6 meses. Na altura isso aconteceu. E eu trabalhava para outras pessoas e eu disse, olha, vai trabalhar para outra pessoa. E ele disse, eu nem lembrava que você era uma das que tinha dito. E eu não, disse, mas sim, eu disse não faz sentido porque eu quero empreender, dá-me 6 meses. Eu disse, ok, tranquilo. Em 3 meses eu já estava fazendo cliente. E... Cara, eu percebi que não dava sequer para ele trabalhar para outra pessoa. Tipo assim, o João ficou muito deprimido, ele estava muito em baixo. Então eu pensei, ou ele faz isto, ou ele... Por muito dinheiro que ele faça trabalhar para outra pessoa, ele não vai ser feliz. Então, olha, deixa-o morrer a tentar. E até que ele conseguiu bem rápido. Foi bem rápido. Mas sim, foi isso. Sim, mas foi isso que aconteceu, tipo... E foi na altura da mentoria até que a gente começou, que, tipo, eu olhei pro André e eu falei assim, amor, a gente precisa fazer alguma coisa diferente.
Porque, assim, do jeito que tá, não dá. Tipo, não dá Ia pra ser um- continuar. A gente ia continuar. No Era loop, uma- é. yeah. Yeah. Ambiente, mudaram o ambiente, mudaram a fonte de informação. E aí foi bué louco, assim, porque eu tinha te mandado mensagem, respondido aquela cena, acho que fazia umas 2 semanas já. Tipo, Foi isso. e aí eu falei assim, do nada uma mensagem, João Mafra. Eu falei, mas o que é isso? Eu falei, é spam. Aí, Aí a gente reuniu. e aí o João, porque é mentoria, não sei o quê. E eu, não. Fantástico, tá bom, é fixe. E eu lembro até hoje, eu falei assim, não, eu acho isso incrível, eu tô pronta, mas não tenho dinheiro pra fazer. Yeah. E aí ele falou assim, não, então faz assim, dá um sinal, já nem lembro como é que foi direito, dá o sinal só pra compromisso mental. E venham pra aula. Pra aula, yeah. E eu Eu falei, falei, tipo, 50 euros pro compromisso mental e vem pra aula. foi uma cena assim. E eu falei pro André, e ele assim, não, amor, E não eu já dá. na minha mentalidade, né, tipo, aí não, olha, a gente não pode coisa. Vai tipo, dar ruim, não sei Vai o dar quê. ruim, não sei o quê. E eu falei assim, não, porque se a gente se comprometer, a gente vai, Esse é o vai melhor fazer. tipo de mentorado. É aquele mentorado que tá, tipo assim, é tudo ou nada. Porque Yeah. ele vai dar tudo. Ele vai fazer acontecer. Se tem aquele que é meia bomba, Yeah. entende? Não, e imagina, aí as pessoas vão falar assim, mas vai colocar o dinheiro numa mentoria, vai colocar o dinheiro num curso, vai colocar o dinheiro no sei lá o quê? Sim, porque lá tá, não tinha nada. Tinha A nada a gente não perder. tinha nada a perder. Exato. Exatamente. Não tinha, já tinha Brutal. perdido. Então, o que tu for fazer vai ser diferente. Yeah. Então, às vezes a gente vê as pessoas que falem, que quebram, que vão pro fundo do poço e elas conseguem conquistar as coisas muito mais rápido. Por quê? Porque elas já perderam tudo. Então, elas entenderam que, tipo, eu não sou o que eu tenho. E isso é interessante, porque eu até quebrei, entre aspas, mas o dinheiro da empresa na altura não acabou, e eu ainda tinha uma reserva, mas eu sinto que foi um momento quase de quebrar, porque eu tava quebrando mentalmente. E eu acho que isso Yeah. acontece. Eu nunca considerei que eu quebrei nesse momento. Uhum. Houve essa transição. Mas eu entendi uma coisa, que só existe quebrar no sentido de quebrar mentalmente. Se o empresário desistir, ele quebrou. Agora, se ele não desistir, mano, dívida se renegocia, a dívida começa a produzir riqueza de novo, paga a dívida e daqui a pouco tá mais rico do que quando você... do que Começou. antes. Yeah. Então, tipo assim, não existe quebrar. Existe quebrar pra quem desistir. Entende? Yeah. Então é um pouco por aí. Totalmente. Yeah. Totalmente. E isso, lá tá, foi um momento de virada de chave, assim, porque foi quando a gente chegou no nosso pior cenário, tipo, em casa ninguém sabia do que tava acontecendo, tipo, nossos familiares, pais, mães, enfim, ninguém sabia nada, todo mundo... E lá tá, e a rede social, ela ilude demais nisso também, porque as pessoas pensam que tá tudo ótimo. Yeah. E pronto, e os clientes mesmo têm que pensar, porque é o que é a vida, a gente usa aquilo lá pra vender, então não dá pra ficar se queixando, e ponto. E somos todos adultos, então a gente precisa tomar responsabilidade por aquilo que a gente faz. E, tipo, se eu tô com essa situação financeira agora, a culpa é minha. Ponto. E aí, ou eu assumo a responsabilidade, ou Eu choro. eu choro. E se eu chorar, eu vou ter que continuar com a conta pra pagar. Por isso não tem opção de chorar. Nem vale nada. perca tempo. Yeah. Exato. E aí, foi nisso, assim, que a gente teve essa virada de chave. E quando que aconteceu esse momento pra vocês, assim, que vocês descobriram que, afinal, eu preciso tomar conta da minha vida? Tipo, quando foi que vocês descobriram, sou adulto? Ui, desde Bora, Bora, sempre. Bia, dá-lhe. Eu nunca sequer vivi de outra maneira. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, em cafés, nem podia trabalhar, nem era legal em Portugal. Cara, porque a minha mãe sempre me disse, desde que eu era muito pequenina, eu tive ali uma infância um pouco conturbada, e a minha mãe sempre me disse, ela tinha passado muito tempo a trabalhar para me sustentar, e ela sempre me disse, Beatriz, as coisas que tu fizeres de bem é para ti. O que tu fizeres mal, mal é para ti. Ou seja, a minha mãe sempre me explicou que tu podes começar a fumar, a beber, drogas, É a responsabilidade isso tua, só, né? só te vai prejudicar a ti. Tu és a única pessoa que vai sofrer com isso. Então, até nessa questão que vocês há bocado estavam a falar das pessoas, tipo, como é que sais desse círculo? Honestamente, falando mesmo a verdade, eu nunca estive nesse círculo. Eu trabalhei durante a faculdade, eu não tinha amigos que fumavam, que bebiam, eu não me identificava com essas pessoas, eu não me conseguia aproximar delas, porque eu pensava, se eu me aproximar o suficiente destas pessoas, eu vou ficar igual a elas. Yeah. Eu não vou trabalhar, eu vou querer beber, eu vou querer sair todos os fins de semana. Por exemplo, eu comecei a namorar com o João com 20 anos. Eu já não tinha qualquer necessidade de sair à noite. Amor, quantas vezes em 4 anos a gente saiu à noite? Os dois. Foi poucas vezes, é. Os Mas- dois sozinhos, nenhuma. Fomos em aniversários de amigos. É porque a gente não se identifica tanto, tipo, como, como é que vocês se divertem sair na noite? Eu não- não. A gente também não. Aliás, Ou seja, eu nunca fui para numa mim balada. sempre foi muito claro, por causa da minha infância, que ou eu trabalhava e tinha as minhas coisas e desenrascava-me, ou o mundo não ia ter pena de mim. E também não Yeah. valia a pena fazer-me de coitadinha, porque isso também não ia pegar para ninguém.
Yeah. Então, ou eu corro atrás das minhas coisas, ou eu corro atrás das minhas coisas e ponto final. Só havia um caminho. Yeah. Pronto, e depois o João também apareceu e acelerou esse processo numa escala de... Mas sim, sempre foi assim. Não, isso tu falou assim, eu me identifico muito com isso, porque eu fiz 18 anos, né? Eu trabalhava desde os 15 já. Não precisava, porque graças a Deus em casa, tipo, depois da minha adolescência ali, nunca teve problema financeiro e isso. Mas eu quis trabalhar, porque eu queria ter o meu próprio dinheiro, me fazia muito comichão pedir dinheiro pros meus pais, tipo, ai pai, me dá dinheiro pra ir comer sorvete com a minha amiga? Tipo, não. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. E só que quando eu fiz 18 anos, meu pai chegou pra mim e falou assim, então, filho, o que tu vai fazer da vida? Tipo, assim, do nada, tipo, era um dia que eu tava, eu me lembro como se fosse hoje, tipo, eu tava na mesa, ele sentou, olhou pra mim, falou assim, o que tu vai fazer da vida? E eu, tipo, buguei naquela hora, tipo, não entendi. Como assim? Medo. Yeah. E ele, sim, tu já tem 18 anos, tipo, eu não vou te sustentar pra sempre. O que tu vai fazer? Tipo, meu pai nunca tinha feito isso. E aí eu falei assim... E deve-lhe ter doído, provavelmente. Sim, e tipo, eu fiquei ofendidíssima. Tipo, que meu pai tava me mandando embora de casa. Foi o melhor presente que ele te deu, na Yeah. verdade. E aí, tanto que isso foi com 18, com 19 eu tava aqui. Então, tipo, ele falou assim... Não, porque eu não vou te sustentar pra sempre e tu tem que fazer a tua vida. E aí eu acordei, tipo, falei assim... Ok, eu não vou mais pagar a tua faculdade, eu pago agora até eu acabar o primeiro semestre, depois tu paga. Uhum. E eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque, tipo, eu fazia meu trabalho, mas eu não pagava, não tinha o suficiente pra pagar minha faculdade. Então foi onde eu comecei a questionar se eu realmente queria fazer faculdade. Por quê? Porque eu tava fazendo porque era no segmento. Tipo... Sim, é a manada. Exato. E aí foi quando eu vim pra Portugal fotografar o primeiro casamento, tipo, que eu fui paga pra fazer aqui, né? E eu falei assim, pera, eu vim pra uma viagem internacional por causa do meu trabalho, tipo, que não tem nada a ver com a faculdade que eu tô fazendo, que é educação física. Tipo, o que eu tô fazendo na minha vida? Tipo, sabe? Foi aquele momento que eu tive aquele salto. Tipo, eu já sempre quis morar fora. Depois, pronto, eu conheci o André, né? Desse meio tempo. E aí eu falei assim, não, eu tenho que seguir minha vida. Mas foi por quê? Porque aqui naquele momento, o meu pai teve o papel de pai, que foi o quê? Mandar para o mundo, né? E dizer É isso, assim... é o papel do pai, exato. Então, o que tu vai fazer? E aí foi onde eu entendi, ok, eu tenho um prazo para fazer a minha vida. E eu vejo muito esse problema, assim, dos pais atualmente, que é não querer colocar os filhos no mundo, tipo... Protegem demais. Aqui em Portugal, você É um sabe. grande problema isso. É sair de casa com 25 anos. Exato. esse tipo de Demais coisa. até, yeah. Eu acredito que foi uma das maiores bênçãos que eu tive, foi a oportunidade ou a visão de autorresponsabilização, de sair pra fazer. Eu fiz... Você conhece Senai? Não sei se na sua região tem. Sim, eu fiz um curso lá de assistente administrativo. Top! Esse ainda era bom. Eu fiz o de mecânica. A minha cara de trabalhar com mecânica. Ah, não. Sem jeito pra caralho. Não, mecânica Não industrial. consigo imaginar, desculpa. Mecânica industrial. Trabalhava Não com consegue CNC, mesmo. com torno, voltar todo preto pra casa. Ok. Nada a ver com nada. Eu falei, sem jeito. Tudo com trabalho manual. Se tiver que montar essa mesa, eu não consigo. Há Juro. dias eu estava a tentar Eu sou abrir a péssimo. mesa por causa do nosso Natal, que vai lá aparecer Eu pessoas. sempre chamo alguém E eu, pra fazer amor, isso. não sei como é que é de abrir essa mesa. E o Eu amor, odeio essas paradas. Amor, E eu, tipo, eu por fiz 1 ano e meio disso, ou 2 anos, e ganhava na época um salário. Eu comecei com 15, né? Foi até os 17, foi 2 anos. E ganhava R$300 mais ticket de alimentação. Isso era tipo menor aprendiz? Menor aprendiz, era isso. Yeah. E aí eu dava lá em casa, ticket de alimentação. Aí esse sentimento não só de começar a controlar minha própria vida, mas como poder contribuir, virou uma chave muito grande na minha vida. Aí eu nunca Yeah. mais parei de trabalhar. Então, dos 15, agora com 27, tem 12 anos que eu trabalho. E isso vai contra uma coisa que eu odeio, que é vitimismo. Sabe a pessoa vitimista? É tudo culpa dos outros, é tudo culpa de alguém. Então, autorresponsabilização pra mim é a parada mais poderosa que você pode fazer por você e, por exemplo, por seus filhos. Então, isso que seu pai fez foi te dar a oportunidade de se autorresponsabilizar pela sua vida. Foi um grande Exatamente. presente que ele te deu. E tipo, eu só fui entender isso quando eu cheguei aqui, eu já tava fazendo minha vida, tipo, já tinha minha casa e tal. Tanto que quando ele veio me visitar, ele chorou. Caralho, Tipo, legal. ele ficou bué emocionado. que incrível. Porque ele viu, tipo, a minha casa. Tipo, ele tava vindo visitar a filha dele. Top. Tipo, fora do Brasil. Yeah. Legal. Então, naquele momento eu entendi, tipo, foi muito louco, assim. Porque no momento que ele abriu a porta da minha casa, ele entrou e ele começou a chorar e eu lembrei daquele momento.
Tipo, eu lembrei do dia que ele... falou. Passou um filme. Yeah. Top. E aquilo ali foi muito, muito importante, assim, e é com certeza uma coisa que a gente vai fazer com os nossos filhos. Porque, lá tá, incentivar, e às vezes lá tá, criar filhos, e isso é difícil, não é pra ser fácil, né? Não. E lá tá, a gente vai ter que tomar decisões e vai ter que falar coisas que a gente não tá confortável. E isso faz parte da vida, né? E às vezes tu podes ser muito radical ou pouco radical. Por exemplo, no meu caso não foi exatamente igual, os meus pais ajudaram-me com o ensino e tudo mais, mas a minha mãe a partir dos 16, 17 anos também me disse, olha, o essencial, comida na mesa, transporte e ensino, nós ajudamos-te. Queres ir à noite, queres comprar maquilhagem, queres beber álcool, vai ser com o teu dinheiro. Pá, eu fui para a faculdade, o que é que eu ia fazer? Eu não sair com os meus amigos, ou não comprar uma roupa nova. Sim, mas se calhar tu ponderou, por exemplo, ir beber. É. Pensou assim, não, eu vou colocar o meu dinheiro. Eu deixei de beber por causa disso, porque eu queria viajar e pensei, estou a gastar dinheiro na noite, posso viajar, vou aprender mais a viajar, porque é que eu não viajo? Não, isso é uma das coisas que eu mais, quando eu também conheci a Beatriz e assim, foi justamente ela ser desenrascada, porque uma das coisas importantes, quando ela falou que eu acelerei o processo dela de crescimento empreendedor, ela me trouxe uma base muito grande. Isso é muito importante na vida do empreendedor. Por isso do lado, se você quer se tornar um grande homem, arruma também uma grande mulher para ter do lado e vice-versa, porque, né, senão não chega, tipo, ou não, sabe? Ou não é, ou parece que tá incompleto nesse sentido. A gente enquanto ser humano, a gente também tem essa necessidade. Sim, e a gente se sem complementou muito bem. E justamente uma das coisas que eu sempre admirei nela foi o desenrascar. É alguém que não era vitimista, é alguém que, sabe? E isso eu sempre achei muito, muito brutal, assim, por Isso, assim dizer. tocou num assunto agora que me fez lembrar. Eu sei que vocês são muito espirituais, né? Talvez não nessa vertente, mas se a gente for analisar a Bíblia, quando Deus cria lá o Adão e a Eva, ele fala assim, vou criar uma auxiliadora. Só que no original tá traduzido de uma forma errada. Porque no português ficou auxiliadora, mas no original quer dizer uma opositora idônea. Então, quando Deus fala assim, vou criar uma opositora idônea, ou seja, é uma opositora que tá igual, ou seja, tem o mesmo grau de importância, mas ela é opositora, ou seja, ela tem o papel de contrariar e dizer assim, porque a gente fala muito que as mulheres contrariam. Tem cumprido bem, amor. Não. Porque o papel da mulher... Eu tenho tanta sorte que eu estou sempre certa. Eu procurei tanta mulher certa que agora ela nunca tá errada. É muito bom. Que é o que? Às vezes os homens, eles reclamam que as mulheres falam assim, não, porque tu tem que fazer isso certo, tu tem que fazer isso bem, mas é porque faz parte da nossa identidade ser assim. Por quê? Porque isso faz com que a gente cresça. E de tal forma o homem. Sim. Por quê? Porque se a gente conhece relacionamentos e conhece pessoas que um dos dois é omisso. Tipo, não toma... Só acata, né? Exato. Tipo, a gente vai fazer isso. Tá bom. Não, nós temos alturas em que ele manda mais que eu e que eu mando mais que ele. Nós sentimos que, por exemplo, na rua ele toma as decisões, em casa eu tomo as decisões. Nós temos os momentos em que cada um tem a sua voz. O seu papel, né? Exato. A Exatamente. decisão que foi tomada na rua foi validada em casa. Ou seja, no final das contas, ela que decidiu também. Mas eu não sei se tu já teve essa experiência, João. Mas, às vezes tem pessoas que eu olho pro André e falo assim, não, a gente não vai fazer negócio com essa pessoa, não. Aí, mas tá tudo certo. Tipo, a pessoa foi na reunião, foi tudo certinho. Eu falei assim, isso não vai dar certo. E eu tipo assim pra ela, não, mas o gajo é fixe, pai, ele é bem simpático, não sei o que. E eu, Nós Não. sentimos logo que se a pessoa Não, a não mulher é... é muito mais sensitiva nesse sentido, Yeah. sem dúvida. E todas as vezes que a gente fez alguma coisa que foi, tipo, o contrário do que eu disse nesse sentido, Deu merda depois. Deu. Caraças. e eu não sei se já aconteceu isso com vocês, assim, da Beatriz Muitas olhar vezes, e dizer... olha, até no Digital Connect, às vezes eu conheço pessoas, ou até noutros eventos que eu estou com Achei que mais ela pessoas. descrevia o momento que ela entrou. E a pessoa, meu Deus, até no Digital Connect eu conheci uma pessoa que se jogou. não, aquela fulana insuportável. Aquela insuportável. Não, mas às vezes eu chego, eu bato de frente com uma pessoa, não é que eu não gosto dela, mas eu digo, João, aquela pessoa tem uma energia que eu não gostei. E ele, pá, mas porquê? Que energia? O que é que aquela pessoa disse? E eu, João, não gostei, tipo, depois a gente vê. É porque às vezes a gente não sabe explicar o porquê. Mas, Tipo, tipo... intuição, tu bates o olho e parece que... Sim, que a gente fala muito de intuição, mas às vezes não é intuição, às vezes é um empilhamento de coisas que a gente já sabe, que na hora a gente não conseguiu racionalizar, mas a verdade é que a gente já reconheceu o padrão e disse assim, aquela pessoa parece aquela pessoa e não vai dar certo.
Até dá para estar errado nisso, né? Mas Sim. Mas por enquanto não aconteceu. Dá pra estar errado. Quando tiver, eu conto pra vocês. Exato. Mas até então não aconteceu. Yeah. Bom, olha, chegamos então aqui ao final do podcast, né? Acho que foi uma conversa muito boa. Acho que fugiu um pouco daquilo que nós costumamos abordar, mas ainda assim eu acho que foi muito bom. Falamos aqui muito sobre mentalidade e como é que isso também pode ajudar os empreendedores e não só, né? Pessoas que queiram sair da sua zona de conforto, pessoas que queiram evoluir mais. Acho que essa questão da mentalidade é fundamental. Agradecer mais uma vez a vocês, né, que tiraram do vosso tempo e investiram o vosso tempo para estar aqui connosco. Foi muito importante mesmo. Valeu aqui. muito a pena, foi incrível. Foi muito bom mesmo. Primeiro de muitos podcasts com a Bia. Exato, já vai ter mais, exatamente. Esse foi só o primeiro. Entrevistá-la, ela é um ícone. Exatamente. Não, já agora é o momento... Eu falo que ela tem que ter um canal no YouTube só pra ser cancelada. Nossa, isso será ótimo. Não, mas Ia viralizar, bué. esses dias eu falei pra ela, Bia, tu tem que parar de ter medo da opinião das pessoas na internet. Porque é isso que faz a gente crescer. Ter um E ela, não, mas é que eu tenho medo. Boy, medo de ser cancelada porque eu não gosto disso, não sei o que. Eu falei assim, Eu não dane-se, gosto de meu. entrar em confronto, para mim é tipo peace and love. Não... Na rua. Na rua, em casa qualquer. Na rua, tipo o João na rua. Em casa. Não, mas foi muito fixe. Obrigada pelo convite. Obrigado pelo foi convite. Incrível. Top, foi incrível. E momento jabá agora, quem quiser acompanhamento, fala com a Bia, porque ela faz o meu acompanhamento. Quem quiser meter o shape. Exatamente. E Não siga meu exemplo. para quem nos está a assistir, que ainda não vos conhece, não conhece o vosso trabalho, explica um bocadinho também daquilo que vocês fazem, apresentem o vosso trabalho, o vosso negócio, as vossas redes sociais, aproveitem aí o momento para... Pode começar, amor. fazer o vosso pitch. Começa tu, vais mudar agora. Boa, pessoal, então é isso. Quem é empresa aí, B2B principalmente, quer escalar, quer construir uma máquina de gerar leads, de gerar oportunidade de negócio para o seu negócio, é o que a Result faz, é o que a Edens fez aí nos últimos 3 anos. Então, o nosso objetivo é esse, é ser o maior agente transformador de negócios digitais em Portugal. Então, pode ir lá também no meu Instagram, @JoãoMafra, e vai ter muito conteúdo do dia a dia do empreendedor aqui em Portugal. E como eu sempre digo, não é só o começo, então ainda vai ter muita coisa a ser partilhada lá. Bem, eu tenho acompanhamento online de fitness, faço a parte alimentar, a parte de treino e é tudo à distância, então personalizado, o máximo possível. A parte de nutrição também, você tem time para isso? Sim, tenho quem me ajuda com a parte da nutrição, eu sou mais a parte do treino, mas eu é que falo com as pessoas individualmente e eu é que trato todos os clientes com o maior cuidado e pronto, basicamente é isso. Boa. E como é que as pessoas podem conhecer nas redes sociais? Beatriz Gonçalves PT. Boa. Top. Ok. Boa. Então, tem alguma coisa para acrescentar, minha digníssima? Não, tenho para acrescentar que eu agradeço muito vocês terem feito tirado parte do tempo de vocês para virem aqui. Agradecer todo o acompanhamento que a Bia tem feito comigo. Tem sido prova fantástico. social ao vivo, hein? Ok? Obrigada, já tive acompanhamento com outras nutricionistas, IPT e etc. E lá sentia que era tratada como um número e contigo não tem sentido isso. Tipo, Não, isso não. mesmo quando eu fujo, não falo com ela. Ela vem falar comigo. Ela vai atrás do você até a morte. Eu e Ola, como é que correu este fim de semana? Conta-me já. É tipo nível assim, manda mensagem no Instagram e diz assim, olha, vai lá o WhatsApp. É literalmente isso. Ela ignora-me no WhatsApp para não me dizer que falhou na dieta e eu, Ola, tens uma mensagem no WhatsApp para responder. Acompanhamento personalizado mesmo. Mesmo. Põe personalizado Ao momento. nisso. Ao momento. Onipresente. Exatamente. Ela está com o meu doce e a pensar em mim. Juro! Boa. Ai, não sei se é bom ou mal, mas Ela, pronto. não vou desiludir Mas a é. Bia. Então, pessoal, obrigado a vocês que estão desse lado. Se tu que estás a assistir este vídeo ainda não subscreveste aqui o nosso canal, subscreve, acompanha-nos nas redes sociais, dá o teu like e tens os comentários também aí à tua disposição para colocares aqui assuntos que tu queres que a gente traga, pessoas também que tu queres que a gente traga aqui. Fica à vontade para fazer isso e... Sim, porque uma das primeiras pessoas que foram solicitadas para participar do podcast foi o João. E a gente tá aqui trazendo o João, por isso, se você quiser uma pessoa, comenta que a gente traz. E se gostou, comenta. Se não gostou, comenta também, pronto, porque é o ajuda no engajamento. Por isso... E é isso aí, pessoal. Tamo junto, vemos no próximo episódio.